8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Hora de falar de esportes aqui na Band Vale, bate-papo esportivo começando, seja muito bem-vindo. Eu sou o Conrado Balucci, Cláudio Nicolini está no seu merecido descanso, nas suas férias, e a gente toca o barco aqui na Band Vale, é isso ou não é, mestre Antônio Carmo? Bom dia para você. Bom dia, Conrado Balucci, seja muito bem-vindo aqui, com certeza estará à altura de Cláudio Nicolini, mais uma vez descansando, 30ª folga, férias só neste ano, viu, Conrado? Vá se acostumando aí. Bom dia para você, bom dia a todos os amigos que estão nos prestigiando aqui no Bate-Papo Esportivo. Vamos juntos aí para um período neste nosso programa aqui, que já está no ano 20. E olho você aí no litoral, você que é do nosso litoral norte, sempre trazendo as informações precisas na programação da Rede Band Vale de rádio e televisão. Já vejo aí que tem um solzinho para o pessoal aproveitar esse final de semana, tomara seja assim. Vamos falar de esportes por aqui, Conrado. É isso, Carmo. Ó, não se assuste se passar uma maritaca gritando, voando, que por aqui é normal, viu, Carmo? A natureza. Mas vamos falar de Libertadores, Legal. Carmo? Legal. Vamos começar falando da Libertadores, então, Carmo. Ontem, diante de 70 mil pessoas no Monumental em Lima, no Peru, o Palmeiras não tomou conhecimento do Universitário, né? 4-0, 2 gols do Flaco Lopes, um do Vitor Roque, Gustavo Gomes de pênalti abriu a conta. Você gostou dessa escalação do Abel, colocando pela primeira vez os dois centroavantes em campo? E o Universitário também, Carmo. Não é nem madrasta, é mãe, né? Essa defesa do Universitário, hein, Carmo? Eu diria, Padre Quevedo, és uma mentira esse time do Universitário. O detalhe é o seguinte, não vamos achar que o Palmeiras, porque ganhou de 4-0 do Universitário, já é o maior favorito e a Libertadores já vai lá para a estante do Palestra Itália. Mas também não foi uma vitória qualquer. O Universitário, Conrado, ele veio do grupo em que estava o River Plate, estava o Independente Del Valle e o Barcelona, que havia eliminado o Corinthians, né, na fase pré-Libertadores, então, pré-grupo. Então, ele teve todos os seus méritos. Ele estava aí há 12 jogos sem perder, foi campeão peruano do primeiro torneio, então estava muito bem, muito animado. Tanto é que mais de 60 mil torcedores foram ao Estádio Nacional de Lima apoiar o time que está lá muito bem, treinado pelo argentino, o Jorge Fossati, fazendo um bom trabalho, enfim. Mas o Palmeiras ontem realmente surpreendeu com a escalação de Vitor Roque e Flaco Lopes, pela primeira vez jogando juntos. Muitos torcedores do Palmeiras já queriam essa escalação, Abel Ferreira testou e deu certo, né? O Palmeiras jogou bem, com 30 minutos já estava resolvida a questão, com 3-0, mais 2 gols perdidos, enfim, o Universitário só tinha tido uma chance daquela bola cabeçada que passou, estava 2-0 já, né, perto do gol do Everton, e no segundo tempo ainda saiu o 4º gol, podia ter saído o 5º, o Universitário teve um jogador expulso, enfim. Surpreendente foi a atuação firme do Palmeiras, não se deixando atrapalhar aí por ser um jogo fora de casa. E o detalhe interessante que eu vejo, Conrado, é o seguinte: foram 8 jogos nessa fase da Libertadores, né? Ou foi 0-0, 7 jogos, ou terminou 0-0, um deles, alguns jogos 0-0, outro 1-0. Foi assim, ontem o Botafogo ganhou de 1-0 da LDU. O River empatou 0-0 com o Libertad. A gente já tinha tido 0-0 o jogo do Fortaleza, 1-0 o jogo do Flamengo. E o Palmeiras, né, é o único que saiu dessa linha de pobreza ofensiva e conseguiu um resultado extraordinário. Está classificado, já podemos dizer isso, né? Não vai perder a vaga para o Universitário em São Paulo na semana que vem. É trabalhar agora, domingo tem um grande jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, mas a atuação do Palmeiras não deixou o torcedor bastante esperançoso, satisfeito, claro, pensando aí na reta final do ano. É isso, Carmo. Você bem adiantou, o Universitário que não chega, né, às quartas de final da Libertadores desde 1972, meu Deus, quando foi finalista, né, foi vice-campeão da Libertadores, e acho que não vai ser dessa vez também, né, acho que é o único confronto aí que realmente
já está definido, né? Você bem adiantou. Daqui a pouco a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras, mas o Botafogo ontem jogou pela Libertadores também, precisou de 15 segundos, viu, Carmo, para abrir o placar num belo cruzamento do Alex Telles, o Arthur chapando 1-0 e foi só também. Depois a LDU engrossou o cardo lá pro Botafogo no restante do jogo, hein? E olha, não vai ser fácil para o Botafogo em Quito pegar esse LDU que já foi campeão de Libertadores, sabe jogar, um time copeiro. Quando faz um gol com 15 segundos, opa, a porta já está aberta, é como você entrar em campo já ganhando por 1-0. Vamos buscar o segundo e o terceiro. Não, o gol não veio, o Botafogo se atrapalhou e esse 1-0 não é referência aí para o Botafogo estar tranquilo para o jogo da volta, não. Vai ter muito trabalho o Botafogo. O Botafogo é um time instável, né? Ele até ganhou do Red Bull fora de casa, em casa, goleou o Fortaleza na última rodada, mas ontem, quando era preciso fazer um saldo melhor, bom, pelo menos o objetivo principal foi conquistado, a vitória, mas buscava-se uma vitória com pelo menos uns 2 gols de diferença. O Botafogo vai ter trabalho para se classificar semana que vem. A torcida do Botafogo pode esperar um jogo bem complicado. E pode colocar também esse resultado na conta do John, goleiro, que quase que a LDU faz um gol de voleio lá, um golaço. O goleiro salvou o Botafogo ali também, hein, Carmo? O John que estava para ser vendido, né? Tinha uma boa. É bom goleiro. A gente viu ele no Santos, apareceu bem, depois foi para o Inter, não deu certo, mas no Botafogo ele se estabilizou, atual campeão aí da Libertadores brasileiro, e ele estava para ser vendido, né? Tinha uma boa proposta para ele aí de futebol europeu, o Botafogo não aceitou, então ele continua, é bom goleiro sim. O Botafogo, com relação à sua meta, está tranquilo. Boa. Para fechar, então, a rodada da Libertadores, ontem Libertad e River Plate, falando em goleiro, né? O Martin Silva, ex-Vasco, fechou o gol aí pro Libertad, garantiu 0-0. 42 anos, né, Carmo? E goleiro tem essa longevidade mesmo, né? Tem. Só eu que não, parei com 22. Também tem goleiro e tem goleiro, né? Os goleiros profissionais e os goleiros do litoral, aqueles que se divertem, né, Conrado? Mas o Martin Silva fez uma grande campanha no Vasco da Gama, jogou 5, 6 anos no time Cruz Maltino e foi para o Libertad, e lá ele realmente é ídolo do time, já está também uns 5 anos lá. É bom goleiro, com 42 anos de idade, segurou o River Plate de Miguel Borja, aquele centroavante que um dia vestiu a camisa do Palmeiras, mas que não deu nada certo. E fica tudo para o jogo da volta também, né? O River é favorito. E se passar aí, já podemos adiantar. Pega o Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras for eliminado pelo Universitário agora, pode parar. Não precisa mais ter jogo, né? Então, vamos colocar o Palmeiras já classificado. E aí o adversário ou será o Libertad ou será o River Plate. Está mais para o River, que vai decidir tudo no lotado Monumental de Nunes semana que vem. Mas não está jogando bem o time argentino, não. Mesmo com contratações, com Marcelo Galhardo, que voltou aí no ano passado. O River vendeu a sua grande joia, né? Mastantônio, uma coisa assim, garoto de 17 anos que já foi vendido lá para o futebol europeu. Era a grande esperança do River aí, mas pintou uma grana, né, gigantesca. O River já vendeu o garoto, que vai ter futuro na seleção argentina com certeza. Mas o River é o favorito, sem dúvida alguma, para eliminar o Libertad semana que vem. Boa, o garoto foi apresentado ontem pelo Real Madrid, 18 anos, né? Se destacou muito aí na Copa do Mundo de Clubes, o Mastantônio. Carmo, para a gente fechar, então, falar da Sul-Americana, o Córdoba, Central Córdoba, né? Venceu o Lanús por 1-0 e o Atlético Mineiro, hein? De virada, bateu o Godoy Cruz 2-1, com o Hulk salvando a lavoura do Galo de novo, com um gol aos 44 do segundo tempo. Mais sorte que juízo pro Galo ontem, hein, Carmo? Precisava ganhar, estava perdendo de 1-0, conseguiu a virada graças ao Hulk, que a gente já comentou aqui. Conrado Balucci, não sei o que você pensa sobre o assunto, mas eu e o Nicolini, a gente sempre fala e elogia o Hulk, que foi desses jogadores todos que voltaram aí para o futebol brasileiro, desses, né, gigantes mesmo, eu acho que foi o único. Esse carrega o Atlético Mineiro nas costas, está lá há muito tempo, né, ajudou o Atlético Mineiro a ser campeão brasileiro depois de 50 anos, campeão da Copa do Brasil, foi vice da Libertadores, tá bom, não chegou ao título, está buscando,
né? É um jogador que se dedica ao máximo e ele tem sido fundamental para esse Atlético Mineiro aí nesses últimos 4, 5 anos. O Hulk foi uma contratação espetacular do Atlético Mineiro, um cara que voltou e, ao contrário de muitos que voltam aí para o futebol brasileiro e se entregam aí ao departamento médico, dão aquela enrolada, não. O Hulk joga e joga muito mesmo e carrega esse Atlético Mineiro nas costas e muitas vezes. Ontem foi um exemplo disso, o Atlético ganhou, claro, tem a vantagem do empate no jogo da volta, mas o Atlético, a gente sabe, não está mostrando um grande futebol, não, mas tem mais time do que o Godoy Cruz, né? Acredito que consiga a sua classificação na Argentina semana que vem. Era ganhar ou ganhar, né? Ontem, até durante o jogo do Galo, a gente estava se falando, né? E eu até falei, ih, Carmo, tá 1-0 o Godoy Cruz, aqui faz 6 jogos que os caras não ganham de ninguém, vão ganhar logo do Galo, e ainda bem que o Galo conseguiu a virada aí, porque nenhum brasileiro perdeu nessa fase, né? E aí, pô, ia ser o Galo aqui entre sul-americanos, se bem que né? Juntando mas aí o Sul-Americano tem o Fluminense e o Atlético, os dois ganharam 2-1, e acho que vão passar. E na Libertadores tivemos. Quem perdeu foi só o Inter, mas perdeu no confronto direto o Inter perdeu contra o Flamengo. Aí não tem como, né? Mas os demais brasileiros, acho, somando tudo aí, né? Libertadores e Copa e Sul-Americana, situação, lógico, mais complicada é a do Inter, que vai pegar o Flamengo, mas o Fortaleza terá problemas contra o Vélez na Argentina, né? Agora o Botafogo também vai ter problema contra a LDU, o São Paulo tem tudo para, no Morumbi lotado, passar pelo Atlético Nacional, e o Palmeiras, como já falamos aqui, podemos carimbar e já classificar. Boa. Então a volta na semana que vem, então os jogos de volta aí do mata-mata da Libertadores quanto da Sul-Americana. Só uma pontuaçãozinha, Carmo. Você falou do Hulk aí, elogiou muito o Hulk. Concordo plenamente com você. E pensar que o Palmeiras bateu a porta na cara do Hulk, hein? Deu ele de bandeja pro Galo. Ele queria vir, porque sempre falou, né? É um torcedor do Palmeiras, desde criança, tal, gostaria de jogar. Filho dele é palmeirense, aquela coisa toda. E aí, no momento que era para fazer lá, o Palmeiras estava pensando em outras coisas, deixou de lado e perdeu a chance. Se ele tivesse vindo para o Palmeiras, teria ajudado muito, sem dúvida alguma. Ele está jogando muita bola. Boa. Carmão, para a gente fechar os resultados de ontem, tivemos Série B, né? O líder Coritiba venceu o Novo Horizontino 2-1, né? O Novo Horizontino em terceiro lugar, estava ali esfregando as mãos para chegar ali mais à frente, mas o Coxa do nosso querido BZK venceu 2-1 o Novo Horizontino e tá arrumando aí, né? O acesso à Série A. Para voltar, Coritiba treinado pelo Moza, aquele ex-volante que um dia você vibrou vendo ele vestir a camisa 5 do Alviverde. Mas é o seguinte, o Novo Horizontino vai caindo de produção, faz 4 jogos que não ganha, 2 derrotas, 2 empates, travou ali nos 36 pontos agora, no terceiro lugar, pode ser ultrapassado nessa rodada por Chapecoense, por Clube do Remo, tem que abrir o olho lá, o time do Novo Horizontino, que estava bem demais. O Coritiba vai brigando com o Goiás, rodada a rodada, pela liderança e caminha passos largos para voltar à Série A. Bateu na trave no ano passado o Novo Horizontino, se derrapar esse ano de novo, a torcida lá vai ficar doida, né, cara? 2 anos seguidos que termina em quinto lugar. Pois é verdade, né, cara? 2 anos seguidos, não foi só o ano passado, não, retrasado também. Verdade. Também. Carmo. Hoje tem Amazonas e América Mineiro também pela Série B. E final de semana a gente passa a rodar. Já vou passar a Série B aqui rapidinho, tá, Carmo? Aí a gente entra na Série A. Esse Amazonas e América Mineiro, eu já falei com a Stephanie Bandeira e com a Carol Serra, nossas duas meninas da redação, elas estão escaladas para ver o jogo. Segunda-feira elas trazem os detalhes aqui para nós, tá? Vamos deixar um pouquinho de emoção para elas. Ou joguinho feio, vai ser um grande hein? jogo. Nossa Senhora. Para fechar, então, a Série B, já que o Carmo adiantou. Nesse final de semana, então, a gente tem sábado, Remo e Botafogo de São Paulo, Vila Nova e Goiás, olha o clássico goiano aí, Atlético e Cuiabá, o Atlético que está aí para disputar com o Corinthians uma vaga na Copa do Brasil, né? E domingão a gente tem o fechamento da rodada da Série B, Chapecoense, Paysandu, Atlético Goianiense e Ferroviária, Carmo.
Ferroviária que caiu muito de produção também, é um time que começou o campeonato pensando na parte de cima, ganhou o último jogo, deu uma escapadinha, chegou a estar na zona de rebaixamento, mas está perto ali, está 5 pontos só acima do América Mineiro, que abre a zona do rebaixamento. Se Goiás e Vila Nova, aí vai parar Goiânia amanhã, é um clássico sensacional, o Vila Nova o ano passado também bateu na trave, quase conseguiu acesso, está perto ali, está com 30 pontos, se ganhar cola na Chapecoense, que está em 4º lugar, e o Goiás quer manter a liderança aí, recuperar a liderança da competição, é o principal jogo da rodada, sem dúvida alguma. O Atlético Paranaense, que está na Copa do Brasil, vai pegar o Corinthians na outra fase, mas no Brasileiro da Série B vai muito mal, é apenas o 13º colocado, precisa somar pontos aí. E o pessoal da parte de baixo da tabela, né, Amazonas, Paysandu, Botafogo, esses daí é que correm atrás para tentar dar uma melhorada. Já vamos para a 22ª rodada. Torcida do São Paulo que não se conforma muito com essa eliminação aí pro Atlético Paranaense, né? Verdade. O Corinthians se deu bem no sorteio até, né? Foi. Precisa ver se vai dentro de campo, né, ratificar a sorte aí que as bolinhas que o sorteio acabou dando para o Corinthians, porque o Atlético Paranaense não está jogando bem. Realmente o São Paulo perdeu, foi uma derrota daquelas que, né, estragaram a vida do São Paulo, que ele era muito favorito e acabou se atrapalhando lá contra o Atlético Paranaense. E era um dinheirinho bem-vindo, e se o Corinthians for eliminado pelo Atlético Paranaense, aí a torcida do Palmeiras infarta de vez, viu, Carmo? Aí acabou pros caras. Bom, vamos falar de Série A, então. Sexta-feira, né? Claro, sabadão e domingo tem rodada da Série A. Amanhã, Ceará e Bragantino, Fluminense e Fortaleza, Sport São Paulo. Olha o jogo aí pro São Paulo dar a volta por cima. Vitória e Juventude, Corinthians e Bahia. No domingo, Atlético Mineiro e Grêmio, bom jogo. Santos e Vasco, Inter e Flamengo, né, nessa maratona de confrontos entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, jogo no Beira-Rio. E Palmeiras e Botafogo, né, os dois que jogaram pela Libertadores agora vão se enfrentar no Rio de Janeiro para fechar a rodada da Série A no domingão. Na verdade, na segunda-feira ainda tem Mirassol e Cruzeiro, né? E aí a gente fala na segunda-feira, Carmo. Para fechar a rodada, você falou de Inter e Flamengo, é interessante, né? Toda vez que sai um sorteio de jogos mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, você pode pegar, assim, tem um confronto que você vai ver, quando a tabela for marcada, tem um jogo deles ali no meio, ali, é o caso do Inter e Flamengo. 3 jogos seguidos, né? Jogaram quarta no Maracanã, vão jogar quarta que vem no Beira-Rio pela Libertadores e jogam agora pelo Campeonato Brasileiro. Aí vem aquela poupa jogador, não poupa, segura, o Flamengo tem um elenco melhor do que o Inter, mas não pode dar bobeira aí, porque pode perder a liderança do campeonato para o Cruzeiro, se bem que mesmo ganhando o Cruzeiro, o Flamengo perdendo, o Cruzeiro só joga na segunda-feira, no saldo de gols o Flamengo leva a vantagem. O Palmeiras é que está de olho, mas vai ter esse confronto, né, dos últimos campeões brasileiros, Palmeiras e Botafogo. Domingo, o Palmeiras tranquilo aí com a Libertadores e o Botafogo sabendo que vai ter um jogo complicado em Quito. Aí você faz aquela logística. O Palmeiras volta de Lima. O Botafogo jogou em casa, mas vai para Quito na segunda-feira, ou terça-feira. Então também tem que se preocupar com isso, o que faz no jogo, mas é um jogo muito importante aí para a parte de cima da tabela. O Corinthians, que amanhã vai jogar contra o Bahia, com seus problemas médicos, né? Sem o Memphis Depay, agora sem o Yuri Alberto, que também essa semana, né, acabou tendo seu problema lá e só vai voltar a jogar, segundo o médico corintiano, lá para outubro, novembro. Vai ser um grande desfalque aí para o Corinthians. Esse Sport de São Paulo é interessante, né? São Paulo, o Sport ganhou pela primeira vez no campeonato do Grêmio, semana passada, lá em Porto Alegre. Está animadíssimo, vai estar lotado o estádio da Ilha do Retiro. Então o São Paulo vai ter que tomar cuidado, o Sport melhorou um pouquinho aí, e o São Paulo, né, aquela velha história, o Sport só vai jogar a vida dele no campeonato. São Paulo tem a Libertadores na quarta-feira, também tem que dar uma segurada, enfim, cada time com o seu problema, com o seu objetivo, com a sua ideia, né? E esse jogo Santos e Vasco é que vai ser legal. Vamos ter lá 50 mil torcedores. Na Vila Belmiro, não, porque o jogo será no Morumbi. O Santos vai jogar de novo no Morumbi, 40 mil ingressos já foram vendidos, vai estar super lotado o Morumbi para Santos e Vasco da Gama. O Santos que vem de grande vitória sobre o Cruzeiro, e o Vasco, né, que está tentando se arrumar, está na zona de rebaixamento, precisa tomar pontos, mas o Santos tem tudo para conquistar uma grande vitória e dar uma arrancada aí em relação ao Campeonato Nacional, já que o Santos só pensa no Campeonato Brasileiro.
E o retrospecto do Santos jogando na capital é muito bom, né, Carmo? Toda vez que sai da Bom, Baixada e sobe a serra, aí o Santos se dá bem, né? Na maioria das vezes. né? Ganhou o penúltimo título dele, não, o título paulista de 2012 contra o Guarani, né? Foi ganho no Morumbi. Depois, em 2015, ele ganhou também, mas aí já ganhou na Vila Belmiro. Mas o Santos se dá bem jogando em São Paulo. E tem uma grande torcida. Já comentamos isso aqui com o nosso marechal da Vila Belmiro, que é o Cláudio Nicolini, né? Que cuida das coisas da Vila Belmiro aqui pelos lados do Vale do Paraíba. O Santos tem que jogar mais em São Paulo. Tem grande torcida em São Paulo, tem mais até do que na cidade de Santos, isso é inquestionável. E o Santos, quando joga em São Paulo, jogou no Allianz Parque esse tempo atrás, 40 mil torcedores. Jogou há uns 2 anos lá na Arena Corinthians, 40 mil torcedores. O torcedor vai. O Santos tem uma boa torcida em São Paulo, tem que explorar mais isso. Exatamente, Carmo, exatamente. Rapidinho, então, ó, Flamengo, como o Carmo adiantou, é o líder do Campeonato Brasileiro, 40 pontos, Cruzeiro está em segundo, Palmeiras em terceiro, 36, o Bahia é o quarto, fechando o G4 com 30 pontos. Na zona do rebaixamento, Vasco 16, Fortaleza 15, Juventude 14, e o Sport, como o Carmo bem disse, venceu a primeira, deu uma respirada, 9 pontos. Carmo, fechamos o Nacional, falando do Regional, tem Copa Paulista, né? Esse final de semana, para fechar aí a fase de classificação. São José já líder vai cumprir tabela e o Taubaté já eliminado vai cumprir tabela também. Depois a gente vê como é que fica o mata-mata aí, né, Carmo? São cumprimentos distintos e diferentes de tabela, né, conforme você citou. O Taubaté, apenas para apagar a luz do Joaquinzão na temporada 2025 para o seu time profissional, joga contra o São Caetano, amanhã, 3 horas da tarde. E aí tem que ver o que o novo presidente do clube, eleito segunda-feira, né, o Vitor Rodolfo, vai querer fazer em relação ao futebol. O Taubaté tem muita coisa a ser acertada extra-campo, a busca por uma SAF, tem que ser bem organizado isso daí, para que o Taubaté seja eficiente na contratação de uma SAF. Quem é que pode tomar conta aí do futebol taubatiano, ver o que vem pela frente, se isso vai acontecer ou não. E arrumar as coisas, os problemas financeiros que sempre existem, quando há troca de diretoria, tudo tem que ser arrumado, né? O presidente Hélio Marcondes passa aí o bastão para o Vitor Rodolfo, que vai se arrumar. E é claro que o torcedor olha para o futebol, queremos um time forte para jogar de novo a Série A2 no ano que vem. Esse ano o Taubaté bateu na trave, parou na semifinal quando foi eliminado pelo Primavera, né? Eliminou o São José nas quartas de final e parou no Primavera na semifinal, quase subiu. Então o torcedor do Taubaté quer isso, quer o time voltando para a Série A1. O Taubaté que jogou a última vez a Série A1 em 1984, Conrado, faz mais de 40 anos. E o São José, que vai se despedir desta fase primeira, mas já classificado, com tranquilidade, líder absoluto do grupo, segundo colocado geral, que é o que vale para definir depois os confrontos do mata-mata na outra fase, recebe a Portuguesa Santista, mas não terá um grande aliado, que é a sua torcida. A torcida do São José leva o maior público na Copa Paulista, os maiores públicos registrados foram todos em jogos do São José no Martins Pereira, só que São José foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo com a perda do mando de campo, com o fechamento do estádio, não pode ter torcida, por um problema que houve aí na saída da delegação do Santo André, 15 dias, num jogo no Martins Pereira, alguns vândalos aí atacaram o ônibus do Santo André, deu o que deu. Esse pessoal está pagando, está fazendo a torcida pagar pelos erros deles, né? Amanhã era esperado lá 1.500, 2.000 torcedores do Martins Pereira, que não vão poder entrar no estádio por culpa, né, de meia dúzia ali de vândalos, que esse pessoal atrapalhou a vida de todo mundo. Mas, deixando isso de lado, com a bola rolando, São José precisa recuperar, jogar melhor do que jogou segunda-feira, quando perdeu do Oeste, ganhar o jogo e buscar ainda a liderança geral da competição. Se ele ganhar e o 15 de Piracicaba não vencer o Paulista, São José fecha como o melhor time desta primeira fase. Se ele não vencer, tem que buscar ali pelo menos o segundo lugar, empatando, ou pode até ser ultrapassado pelo Primavera. Vamos ver amanhã essa definição. Amanhã saem os confrontos. Hoje o São José, como segundo colocado na classificação geral, acho que jogaria contra o Araçatuba ou contra a Francana, depende aí também da pontuação. Amanhã se resolve tudo, porque todos os jogos serão às 3 da tarde. Muito bom, Antônio Carmo. O São José tem que virar a chaveta mesmo não pode acomodar, né? Com esse primeiro lugar no grupo, segundo geral, perdeu lá para o Oeste, agora
Tem que virar a chave e fazer um bom jogo contra a Portuguesa Santista para entrar no mata-mata aí em alta rotação. E queria, né, fechar aí com chave de ouro a fase de grupos diante da sua torcida, mas por conta desse problema aí dos torcedores, né, que não são torcedores, né? Você e o Nicolini já falaram É verdade. bastante sobre isso. É impressionante o São José, então, de portões fechados. Vamos aguardar, então, e a gente traz na segunda-feira aí o desenrolar da Copa Paulista. É isso, Carmo? Algo mais a acrescentar, meu querido? Eu sei que você tem um convite aí, tem futebol americano, tem um pessoal que joga aí no Vale do Paraíba. Onde é que será o jogo? Quem joga contra quem? Ah, muito legal, Carmo. Verdade. A Superliga de Clubes de Futebol Americano. Os times se juntaram, né? Se organizaram numa liga e vão fazer aí como se fosse o brasileiro do futebol americano em Taubaté, domingão. Fica o convite aí pro pessoal lá no CTI. 10 horas da manhã e 2 horas da tarde tem Taubaté e tem São José em campo também. O São José Jets, que venceu o Campeonato Paulista, a terceira divisão do Campeonato Paulista, vem embalado, enfrenta o time de Guarulhos, os Monsters, e o Taubaté enfrenta o Cannibals na estreia da Superliga. Então, lá no CTI, e é legal lá, viu, Carmo? Tem food truck, tem praça de alimentação, É tem um evento. apresentações, então é um programa legal para a família aí no domingão. Não é só o jogo, é um evento. Vamos nessa Sucesso, então, tem muita Carmo? gente que já. Muita gente acompanhando o esporte, a gente vai falando por aqui, tá certo? Maravilha, Carmo. Bom final de semana para você. Descansa, aproveita. Segunda-feira a gente está de volta, meu querido. Muito obrigado, Conrado Balucci. Um prazer tê-lo aqui. Nos próximos dias, o nosso ouvinte, o telespectador, vai acostumando a acompanhar conosco aqui em mais uma férias de Cláudio Nicolini. A gente estará junto por aqui. Um prazer, Conrado Balucci. Um abraço para você. Excelente final de semana aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Juízo, se cuidem e até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Agora 8 horas e 42 minutos, vamos às atualizações das rodovias e das estradas que cortam a nossa região com o Yankee. Pois bem, o motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra, neste momento em toda a região do Vale do Paraíba, sentido Rio de Janeiro, faz boa viagem. Mas está complicado para o motorista na região de São José dos Campos, com Caçapava, desde o quilômetro 134 até o